Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Há mais ou menos 200 anos atrás, um homem saía de Cuiabá, a cavalo, em direção a Minas Gerais. Depois de ter feito já uma grande parte desse longo trajeto, dessa longa viagem, aquele homem passa pela cidade de Guaratinguetá. E observa, curioso, que numa vila pequena, chamada de Aparecida, muitas pessoas se dirigiam devotamente até uma igreja para venerar uma imagem que tinha sido achada num rio, no ano de 1717. E aquele cavaleiro, que era uma pessoa sem fé, não achando o suficiente não acreditar, decide também zombar daquelas pessoas que acreditam. E faz o propósito de ir com o seu cavalo e entrar na igreja com o cavalo para mostrar para todos que ele era superior, que ele não era supersticioso, como aquelas pessoas que acreditavam numa imagem quebrada. E quando aquele homem se posicionou com o seu cavalo na escada, no degrau da Basílica, quem foi a Aparecida conhece a Basílica Velha, aquela que fica lá em cima, que era a que existia na época. Quando ele foi subir, os degraus são poucos, as patas de seu cavalo ficam presas na pedra. E aquele homem orgulhoso cai do cavalo. E diante do poder da Virgem Maria, o seu corpo e o seu coração se dobram em arrependimento. Ele se prostra com humildade, reconhecendo o poder da Mãe de Deus. As marcas da pata do cavalo, das patas do cavalo, estão até hoje na pedra. Nós podemos ver lá em Aparecida. Esse milagre, o milagre do cavaleiro ateu, como ficou conhecido, é um símbolo daquilo que acontece também na nossa própria vida de cristão, na nossa existência aqui nesta terra. Todos nós em nossa vida vivemos como alguém que faz uma longa viagem. E nessa longa viagem, por muitos e muitos momentos, Deus e a Virgem Maria passam por nós, se fazem perceber por nós, chamam a nossa atenção. Mas diante da passagem de Cristo e da Virgem na nossa existência, tantas e tantas vezes, em vez de responder com fé, nós respondemos com orgulho, com soberba, com presunção, com altivez. Não queremos seguir os passos de humildade que Cristo e a Virgem Maria pedem que a gente siga, para que a gente seja capaz de se encontrar com eles. Nós somos como aquele homem em cima do cavalo. O cavalo é como o nosso ego inchado, inflado, que faz com que a gente se sinta superior, acima dos outros, acima às vezes até
do próprio Deus. Como não lembrar da figura de São Paulo apóstolo, que também foi derrubado do cavalo, no seu orgulho de querer destruir a igreja de Cristo? Na verdade, essa presunção do nosso ego é tudo uma grande ilusão. Se a gente tivesse a coragem de olhar para si mesmo, se a gente tivesse coragem de olhar para baixo, nós veríamos que isso que está inchado dentro de nós não passa de um animal, de uma besta. Por isso é tão bonito que o Salmo 72 diga: ut iumentum factus sum apurite, como um jumento eu fui feito diante de ti, e estarei sempre convosco. Diante do orgulho do cavaleiro, Deus nos apresenta a humildade do Cristo, que entra em Jerusalém montado num jumentinho. E é por isso que alguns santos desenvolvem o símbolo da humildade cristã como o símbolo do burrinho, do jumento. Quando a gente olha para si mesmo e enxerga somente aquele jumentinho, nós sabemos que então sim, nós seremos úteis para Jesus. Cristo não monta em belos cavalos. Cristo usa os jumentinhos. E é nessa atitude de humildade que nós devemos viver toda a nossa vida cristã e que nós devemos viver de forma especial a nossa devoção à Virgem Maria. Quando no ano de 1930, os cardeais do Brasil pediram a Pio XI que declarasse Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, padroeira principal do país, o Papa escreve uma carta para o Brasil concedendo essa graça e dizendo que essa mudança de padroeiro, pouca gente sabe, mas até 1930, o padroeiro principal do Brasil era São Pedro de Alcântara. Infelizmente, um santo que ficou praticamente desconhecido do povo brasileiro. Mas, a partir de 1930, o padroeiro principal é Nossa Senhora Aparecida. Quando o Papa faz essa mudança de padroeiro, ele escreve, entre outras coisas, na sua carta, que tem duplo motivo para que ele conceda essa graça ao Brasil. Para que a devoção à Imaculada Conceição seja propagada e para o proveito, para o bem espiritual dos fiéis. A devoção à Virgem Maria tem como principal finalidade o nosso bem espiritual. E isso tem tudo a ver com essa lição de humildade do milagre do cavalo. Porque a Virgem Maria se apresenta diante de nós na Escritura como a serva do Senhor. A humildade é uma das marcas fortes, características da Virgem Maria. Ela, que é a rainha e modelo de todas as virtudes, quis brilhar especialmente pela virtude da humildade. E não é possível que sejamos verdadeiramente devotos da Virgem Maria se nós não formos humildes. E é por isso que São Luís de Montfort vai explicar que o quarto tipo de falso devoto da Virgem Maria é o devoto presunçoso. E infelizmente, amados irmãos, nós somos obrigados a constatar
que nós mesmos, muitas vezes, e tantos fiéis, são falsos devotos da Virgem Maria, porque são presunçosos. E o santo explica muito bem o que faz um devoto presunçoso. O devoto presunçoso é aquele que acredita que por fazer manifestações exteriores de devoção à Virgem Maria, que por dizer que amam e que são devotos, que por fazer peregrinações, que por às vezes até rezar o terço, acreditam que serão protegidos pela Virgem Maria e levados ao céu como que à força, sem serem obrigados a mudar de vida, sem serem obrigados a viver de acordo com os mandamentos do seu filho. São Luís chega a chamar isso de uma diabólica presunção. Acreditar que no pecado mortal eu vou me salvar só porque prestei algum favor à Virgem Mãe de Deus. Não existe, isso é um falso amor. A devoção à Nossa Senhora não é superstição, não é magia, não é amuleto, algo que eu posso fazer sem mudar de vida e está tudo bem e eu vou me salvar dessa maneira. O próprio santo fala, muitos leem os livros e escutam aquelas histórias que dizem que uma pessoa que sempre fazia alguma prática de devoção à Virgem Maria, morreu em pecado, aí Nossa Senhora foi e ressuscitou a pessoa para a pessoa se confessar, ou então que Nossa Senhora ficou segurando a morte até vir um padre. São Luís diz, não confiem nessas coisas. A verdadeira devoção não presume a salvação sem merecimento. Presumir a salvação sem merecimento é pecado contra o Espírito Santo, é o pecado que não tem perdão. Nós só seremos verdadeiros devotos da Virgem Maria se tivermos a humildade de reconhecer que ela pede, que ela manda, que a gente mude de vida. Que depois que o cavalo do nosso ego, do nosso orgulho fica preso na porta do templo, nós temos necessidade de se abaixar, de se rebaixar, de se curvar e entrar com humildade na casa de Deus. Com a humildade de quem se reconhece pecador, não mais alguém que olha de cima, mas alguém que com o olhar baixo suplica perdão e misericórdia. E é por isso, amados irmãos, que sermos hoje brasileiros, estarmos postos pela igreja diante da devoção, debaixo da devoção e da proteção da Virgem Aparecida, significa para nós um privilégio, evidentemente, mas significa também para nós um apelo e um chamado para uma conversão mais profunda. Porque a Virgem Maria nos quer verdadeiros filhos, filhos que não a decepcionam, filhos que não ficam novamente cravando as espadas de dor em seu coração imaculado. Portanto, amados irmãos, peçamos nesse dia muitas e muitas graças para nós, muitas e muitas graças para o nosso país, mas sobretudo, antes de tudo, a graça da nossa própria conversão. Eu sei que muitos se preocupam com muitas coisas. Eu sei que a política, a economia e tantas coisas ficam martelando na cabeça do povo, causando angústia e preocupação. Só que a solução, amados irmãos, começa com a nossa própria conversão interior. Não adianta a gente querer mudar o mundo sem querer mudar o nosso mundo interior do nosso coração. Diante do Cristo juiz, nós prestaremos contas de nós mesmos. Portanto, pedir
pelo país, sim, mas sem a hipocrisia de achar que as coisas podem melhorar sem que eu precise melhorar. Que a Virgem Maria nos conceda essa graça da conversão, que a Virgem Maria nos conceda a graça da humildade, de um amor verdadeiro e eterno a seu Filho amado. Ela que nos ama como mãe, que nos protege como mãe, que nos conduz como mãe até o paraíso. Amém.